Satisfação que o canal EBD Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Saúdo a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, irmão missionário Márcio Nogueira, mais uma vez estou aqui para trazer a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, em que nesse terceiro trimestre do ano 2018 estamos estudando essa revista que tem como tema adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O pastor comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Claudio de Andrade. Nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título a função social dos sacerdotes. Os irmãos que estão conosco semanalmente acompanhando as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical também podem estar se cadastrando no canal EBD e Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. E também dando joinha para compartilhar também com este canal de evangelização. Nós iremos estudar e vamos ler o textuário da lição. O textuário se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 14, que diz: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. A verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Então vejamos aqui com essa leitura que a função dos sacerdotes na época do Antigo Testamento e além das funções litúrgicas, ou seja, da administração do culto. Os sacerdotes também eles tinham a função de promover a purificação do povo de Israel. Por exemplo, se existisse alguma pessoa com lepra, como nós conhecemos hoje a hanseníase, o sacerdote também tinha a função de evitar dessa hanseníase, que nós chamamos hoje, antigamente era lepra, se propagar para todas as pessoas que faziam parte do povo de Israel. Então os sacerdotes ele tinham uma função social também. Com isso nós podemos perceber que a função dos sacerdotes do Antigo Testamento não era apenas relacionada à questão da administração do culto. Amém, meus amados? Então, o objetivo geral dessa lição é refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Então, vamos aprender nessa lição as funções do sacerdote no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para os irmãos Levítico capítulo 13, versículo 3. Se os irmãos puderem acompanhar conosco, Levítico capítulo 3, versículo 3. Está dentro do assunto da temática da lição. Levítico 3, versículo 3 diz: E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote vendo o declarará imundo. Então, o sacerdote ele tinha uma função clínica no Antigo Testamento. Ele observava aquela pessoa com lepra e ele via a mancha branca. Se a mancha branca, como está aqui em Levítico 3, versículo 3, se por sua vez, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. Então o sacerdote declarava se aquela pessoa era imunda ou não. Então veja que o sacerdote ele exercia uma função médica naquela época, porque naquela época nós sabemos que a medicina não era tão avançada como nos dias atuais, em que se tem tratamento para hanseníase. Hoje em dia, nos postos de saúde, dispõe-se de tratamento à base de poliquimioterápicos, que são medicamentos que vão atuar juntamente para tratar e matar a bactéria causadora da hanseníase. Mas naquela época não tinha os avanços da ciência como se tem hoje.
E o sacerdote, ele separava aquela pessoa das outras pessoas em lugares de isolamento, para que aquela doença contagiosa não se propagasse para as outras pessoas. Amém, meus amados? Então percebemos com isso que a função social do sacerdote era exercida justamente para proteger a saúde das outras pessoas. Vamos continuando. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia também em Levítico 13, versículo 53 da palavra do Senhor, que diz assim, meus amados: mas se vendo o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio unido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles. Então o sacerdote, ele observava se aquela praga ela não havia sido contaminada ou se espalhado para outras pessoas. Então, com uma função sanitarista, é claro, de promover, proteger a saúde das pessoas. Hoje, o Sistema Único de Saúde ele faz isso também por meio da saúde pública, por meio das vacinas, quando uma pessoa toma a vacina, por exemplo, a tríplice viral. É uma vacina que age para prevenir sarampo, cachumba e rubéola. Então, nós sabemos que o sarampo, que é uma doença que está acontecendo frequentemente em alguns lugares do estado de Pernambuco também, essa vacina ela vai proteger as crianças e os adultos de contrair essa doença, que é o sarampo. Então, veja que no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles também protegiam as pessoas, já que não tinha vacina, a tecnologia, a ciência não era tão avançada naquela época, eles isolavam aquelas pessoas que tinham a lepra para que elas não passassem aquela doença para outras pessoas. Amém, meus amados? Eu creio que até aqui o Senhor Deus tem falado conosco, mostrando com isso que os sacerdotes ele tinham uma função não apenas litúrgica, mas também social. Eu quero pedir aos irmãos também, Levítico 14, versículo 36, a palavra do Senhor, que nos diz da seguinte maneira: e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, até a casa da pessoa que tinha lepra era examinada, já para que os utensílios daquela casa, todos os elementos daquela casa não fossem contaminados e outras pessoas entrassem em contato com aqueles objetos e com aquela casa e não se espalhasse para outras pessoas. Então havia ali basicamente uma exterminação, por sua vez, daquela casa, para que não ocorresse risco de transmitir a doença. Então é uma função preventiva, uma função de quebrar a cadeia de transmissão da doença. E hoje, é claro que é realizado isso também por meio do tratamento dos contatos, né, irmãos? Hoje a hanseníase, além de tratar o portador da hanseníase, ainda se faz a investigação dos contatos, ou seja, das pessoas que convivem próximo àquela pessoa que tem hanseníase. Por quê, meus amados? Porque não adianta tratar só o portador da hanseníase e não tratar os contatos, porque muitos contatos que estão ali convivendo diretamente com a pessoa com hanseníase podem transmitir para outras pessoas. E assim torna-se uma doença que não pode ser erradicada, se não quebrarmos a cadeia de transmissão. Então se faz uso de vacinas, por exemplo, a BCG é introduzida nas pessoas também que têm contato com pessoas que estão em tratamento com hanseníase. Quem tem uma marca, toma mais uma marca da BCG, toma mais uma vacina da BCG e fica com 2 marcas. Quem não tem nenhuma, toma uma e fica só com uma. Amém, meus amados? Isso é uma maneira da saúde pública ela proteger as demais pessoas que conviveram com aquela pessoa com hanseníase. Amém? Até aqui, o Senhor Deus tem falado conosco e os sacerdotes, eles eliminavam aquela casa e os utensílios daquela casa para também não ter risco de transmitir para as outras pessoas. Levítico 27, da palavra do Senhor, os irmãos podem acompanhar. Levítico 27, versículos de número 18 ao 23. Vamos ver Levítico 27,
versículo 18 ao 23, que diz: mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes, até o ano do jubileu, isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. Então vejamos aqui a função urbanística do sacerdote de proteger as demais pessoas, eliminando ali aquela casa que estava contaminada, para que não houvesse ali a contaminação em massa da população israelita. Então vamos para a leitura bíblica em classe da lição. Levítico capítulo 3, versículo 1 ao 6, ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um dos seus filhos sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo, declarará imundo. Mas se a empula na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se encolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstolo e levará as suas vestes e será limpo. Então vejamos aqui que os sacerdotes eles exerciam a função de médico, de enfermeiros. Eles examinavam aquelas pessoas que tinham manchas brancas pela pele. Então podemos perceber aqui, meus amados, que eles davam ali um período para que aquela mancha branca ela permanecesse naquela maneira que estava. Se ela aumentou, não é, irmãos? Aquela mancha branca ela aumentou pela pele, então ali o sacerdote é quem declarava que aquela pessoa estava imunda, ou seja, estava com lepra. E ali ela deveria ser isolada das demais pessoas. Isso gerava preconceito, é claro, porque essas pessoas elas ficavam ali em um lugar isolado do contato das outras pessoas. É claro, antes de existirem hoje esses avanços na medicina, por meio do tratamento poliquimioterápico dos pacientes com hanseníase, é possível a pessoa fazer o tratamento e ter contato com todas as demais pessoas sem risco de contaminar essas pessoas. Ou seja, diminuiu bastante a questão do preconceito com as pessoas com hanseníase. Então é importante falar sobre isso porque são assuntos que vai para a área da medicina. Nós podemos perceber aqui a função social dos sacerdotes, que eles não se detinham apenas na parte litúrgica, mas também na parte social. Isso não podemos deixar de falar na Bíblia Sagrada. Eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos que a Igreja do Senhor hoje também na terra não pode deixar de fazer a parte social. Eu quero ler aqui Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a Igreja do Senhor também hoje, assim como os sacerdotes da antiga aliança, não podem também deixar de fazer o bem às pessoas necessitadas, às pessoas carentes. Então a parte social da igreja.
a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma função também social, que é justamente cuidar das pessoas necessitadas. Então essa parte é muito importante no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, para isso é preciso que nós possamos ter cada dia mais essa visão que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é apenas para pedir ajuda às pessoas, mas também para ajudar as pessoas. Amém, meus amados? Por meio da parte social que envolve o setor social da igreja do Senhor Jesus Cristo. De que adianta nós ter a fé e não ter as obras? Então, é necessário a fé juntamente com as obras. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuando na lição. Introdução. Além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular-lhes a vida social e jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Todavia, a sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro, distinto e saudável de seu tempo. Então, podemos perceber a função do sacerdote era uma função bem multifatorial. Ele envolvia vários tipos de áreas, principalmente ele investia na área da saúde, por meio das ações sanitárias, para impedir a lepra se espalhar por demais pessoas, a função de juiz, os sacerdotes também, eles exerciam a função espiritual, que era ensinar a lei do Senhor, e que o povo de Israel deveria ser uma nação santa, um povo separado dos outros costumes das outras nações. Então, a parte mais importante dos sacerdotes, é claro, que é a função litúrgica, que era ensinar a lei do Senhor e mostrar que o povo de Israel deveria ser um povo separado, um povo de boas obras, um povo distinto das outras nações, que adorava só um único Deus, ao Deus, o grande eu sou, que eu sou. Mas não podemos deixar de ver que o sacerdote, hoje o pastor de uma igreja, ele não pode também deixar de ver as necessidades sociais que estão ao redor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como servo do Senhor, eu digo isso porque cuido de uma igreja evangélica e percebo que não é fácil essa função de pastorear o rebanho de Jesus Cristo. É uma função árdua que Jesus entrega a nós e nós devemos exercê-la com amor, com humildade, com mansidão, com amor, com fé, porque se nós não tivermos tudo isso, irmãos, fica impossível a gente exercer com excelência a função que Deus nos entregou de levar as boas novas de salvação a toda criatura. É importante, como servo do Senhor, a nós termos esta visão que um pastor de uma igreja, ou um líder espiritual, ele não pode apenas dar o pão espiritual à igreja, mas também o pão material, se for necessário. Se houver uma pessoa carente, se houver uma pessoa passando fome na igreja, o pastor da igreja, com certeza, ele deve ter uma função primordial também de suprir as necessidades daqueles que são mais carentes. Vamos para o tópico de número 1, funções clínicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. Deuteronômio 7, versículo 15. A doença mais temida da antiguidade, por isso Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo. Então hoje é uma função basicamente da medicina, dos enfermeiros que trabalham na saúde pública e na saúde privada também, de descobrir se uma pessoa ela é rancênica ou não, se ela tem lepra ou não. Mas antigamente os sacerdotes, eles tinham também essa função de diagnosticar um leproso. Então veja aqui a complexidade que era ser sacerdote na antiga aliança. Vamos para o subtópico 1, a expressão da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto e contágio. Levítico 3, versículo 2. Se Deus não a curasse, médico algum poderia fazê-lo. Haja visto o caso de general sírio Naamã, 2 Reis 5, versículo 1 ao 14.
O Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, curou diversos leprosos e ordenou a seus discípulos a que os purificassem em seu nome. Mateus 10, 8, Mateus 11, versículo 5. Então, se não houvesse, por sua vez, uma intervenção divina, como foi o caso de Naamã, né, o chefe do exército do rei da Síria, essas pessoas elas eram discriminadas na sociedade, elas eram colocadas em isolamento. Então veja como essas pessoas sofriam, não é, irmãos, na antiga aliança. Se Deus não curasse elas, elas eram excluídas da sociedade, eles eram excluídos do convívio social, que gerava o quê? Sentimento de tristeza, depressão, isolamento social. Isso com certeza era mais desgastante para a pessoa leprosa. Podemos perceber com isso que Jesus Cristo ele deu autoridade aos seus discípulos também para curar e limpar os leprosos, ou seja, dependendo da fé, dependendo da busca dos dons espirituais, Deus concede os dons de cura, e um desses dons de cura também pode permanecer no meio da sua igreja por meio da busca dos dons espirituais. Por isso que é importante nós constantemente estar orando para que Deus derrame os dons espirituais sobre a sua amada igreja. Em especial, o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder no meio da sua amada igreja. Amém, meus amados? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo de número 8. Subtópico 2. A expressão clínica. Em sua peregrinação à terra prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios. Gênesis 50, versículo 2. Por isso Deus encarrega os sacerdotes de inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. Levítico 13, versículo 37. De acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada a doença, o enfermo era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Levítico 13, versículo 46. Então veja como era a medida de tratar uma pessoa com a lepra, né, irmãos, que hoje é hanseníase. Então, o sumo sacerdote era quem examinava aquela pessoa e dava o diagnóstico. Ou era limpa, ou seja, não tinha doença, ou era imundo, ou a pessoa estava contaminada pela doença. Então veja como era o tratamento. Essas pessoas ficavam isoladas da comunidade para que evitasse uma epidemia. Então isso ainda hoje é utilizado em alguns tipos de hospitais que tem pessoas com doenças como meningite, como por sua vez doenças que são transmissíveis pelo ar, como é o caso da tuberculose, como é o caso da lepra em si. Se não houver o tratamento, né, após o tratamento, é claro, hoje, por meio do tratamento quimioterápico, é possível a pessoa com hanseníase, ela conviver, né, com as pessoas da família, com as pessoas que elas convivem mais próximo, como os vizinhos, os colegas no trabalho, na escola e etc. Terceiro subtópico, a limitação do sacerdote. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. O próprio Senhor Jesus reconheceu a perícia do sacerdote no diagnóstico da doença. Lucas 5, versículo 14. Quanto à sua cura, só um milagre divino poderia limpar completamente o leproso. 2 Reis 5, versículo 9 ao 14, Mateus 8, versículo 1 ao 3. Hoje, apesar dos avanços da medicina, a lepra modernamente conhecida como hanseníase ainda é uma enfermidade assustadora. Entretanto, já não há mais necessidade de isolar os indivíduos, pois há tratamentos efetivos que curam os portadores da doença. Então, vejamos aqui os avanços na área da ciência e da tecnologia. É claro que isso também é permissão de Deus, né, irmãos? Porque Deus está multiplicando o conhecimento da ciência, né, como diz lá em Daniel, se nós formos ler aqui na palavra do Senhor, isso é permissão de Deus para que se cumpram as profecias bíblicas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. O profeta Daniel profetizou que o conhecimento da ciência se multiplicará, como já está se multiplicando cada dia o conhecimento da medicina, da ciência. Vamos ler aqui Daniel capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo de número 4, que diz: E tu, Daniel, fez estas palavras
e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então veja como é uma promessa de Deus que a ciência se multiplique. Cada dia mais temos visto a ciência se multiplicar. Antigamente a lepra ela não tinha tratamentos efetivos para combater a bactéria. Hoje já é possível, por meio da medicina, por meio do tratamento científico, não permitir que essas pessoas fiquem isoladas da sociedade. Elas têm um convívio social que ajuda até na melhoria desses pacientes. Tópico 2, funções sanitaristas. Devido aos povos que habitavam, Canaã tornou-se doentia e contagiosa. Levítico 14, versículo 34. Até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. A função sanitarista do sacerdote é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções é o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia aos sacerdotes inspecionar as casas de roupas em Israel. Levítico 14, versículo 34 ao 56. Muito interessante isso, né, irmãos? Hoje sabemos que existe a coleta de lixo e isso ajuda a diminuir muito as doenças. Em uma cidade sempre tem a parte da coleta seletiva de lixo e a coleta de lixo. E isso com certeza é uma maneira de proibir ou de evitar as doenças em nosso meio. Então os sacerdotes eles tinham essa função sanitarista naquela época. O que nós podemos perceber com isso era que o sacerdote ele exercia funções de diversos tipos de áreas, na medicina, na justiça e etc. O subtópico 2, a lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas que, via de regra, pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Levítico 14, 37. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Levítico 14, versículo 36. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias. Levítico 14, 38. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel. Levítico 14, versículo 45. Para evitar que a lepra contaminasse outras propriedades, todo o entulho era jogado fora da cidade. Então veja como era feito com aquela casa que vivia ali o leproso. Se visse ali que havia risco para a saúde das pessoas, os israelitas, eles demoliam aquela casa e jogavam todos os seus entulhos bem longe das pessoas para que não houvesse risco de contaminação. Isso é muito interessante, a parte sanitária em que os sacerdotes já realizavam naquela época. Com base já hoje, nós temos aí a limpeza pública e a saúde e a higiene que andam juntos nessa questão, né, irmãos? Quanto mais higiene uma cidade for, menos risco de transmissão de doenças, como, por exemplo, essas doenças infecciosas para as pessoas. Terceiro subtópico, a lepra nas vestes. As vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratavam-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. Levítico 3, versículo 47 ao 50. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Levítico 3, 51. Se a praga se mostrasse existente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de se evitar a propagação de doenças. Levítico 3, versículo 52. Deus advertiu solenemente aos israelitas a se guardarem da praga da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias. Deuteronômio 24, versículo 8. Por isso, a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. Isaías 1, versículo 6. Então, podemos perceber com isso, meus amados, que a lepra ela tinha um certo tabu. Né? As pessoas com lepra elas eram excluídas daquela sociedade. Eu imagino a situação dessas pessoas. Elas morriam aos poucos, sem ter ali assistência, né? E sem ter contato com outras pessoas. Mas nós já citamos exemplos na Bíblia de pessoas que foram curadas da lepra, assim como hoje Jesus Cristo continua curando muitas pessoas, não só da lepra, mas como de outras doenças, como até o câncer. Jesus ele tem poder de curar. Não podemos deixar jamais de crer
que para Deus nada é impossível. E Jesus Cristo é o médico dos médicos. Amém? Glória a Deus. Não podemos deixar que a nossa fé ela esmoreça e não crer que Jesus ainda continua operando milagres e curas no meio da sua amada igreja. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor tem falado conosco. Então, continue conosco nessas pré-aulas na Escola Bíblica Dominical. Você, caro professor, você, caro aluno, valorize o ensino genuíno da palavra do Senhor, o ensino sistemático, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o tópico 3, funções jurídicas. O livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. Proteção da família. Com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas o sacrifício infantil. Levítico 20, versículo 2, relações incestuosas, Levítico 18, versículo 6 ao 9, o abuso sexual doméstico, Levítico 18, 10, a exposição das filhas à prostituição, Levítico 19, 29, a homossexualidade e a bestialidade, Levítico 18, versículo 22 ao 23. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes a autoridade. Levítico 19, versículo 3, Levítico 20, versículo 9. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família israelita. Então veja a função familiar dos sacerdotes. Na igreja hoje também não podemos deixar de focar e fazer cultos da família, ter departamentos da família, porque é muito importante em uma igreja local, em uma igreja, termos essa função de zelar das famílias da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque família é um presente de Deus que Deus nos deu e devemos preservá-la pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o subtópico 2, proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, mandado de Deus ao seu povo. Êxodo 3, versículos 7 e 8. 1 Reis 21, versículo 3. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Levítico 19, versículo 9. As colheitas deveriam ser feitas de maneira a atender a carência dos mais pobres. Levítico 23, versículo 22. Sendo, pois, a terra a propriedade do Senhor, não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Levítico 25, versículo 3 e 4. No texto sagrado, por obrigação, nós temos o que? Desprendemos que os sacerdotes tinham por obrigação supervisionar o uso sustentável da terra. Então, até isso, os sacerdotes eles faziam, eles preservavam a natureza para que o homem não destruísse a natureza e não prejudicasse a vida das outras pessoas. Então, muito importante isso hoje para os dias atuais, né? Nós vemos aí o aquecimento global, a natureza sendo cada vez mais devastada. E o que é que nós podemos fazer como igreja do Senhor? Então, um dia, todas essas pessoas que destruíram a natureza, elas vão prestar conta diante do Senhor, como está escrito na palavra do Senhor, e nós devemos estar preservando a nossa natureza, porque é o lugar em que habitamos. Vamos para o subtópico 3, proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas, Deuteronômio 22, versículo 8, a criação de animais, Êxodo 21, versículo 36, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre, Êxodo 21, versículo 22. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, um dom do Criador e de todas as coisas. Número 16, 22. Por isso o Senhor determina no sexto mandamento, não matarás. Êxodo 20, versículo 3. Mencionemos ainda as cidades de refúgio, que administradas pelos levitas serviam para acolher o que sem o querer matava o seu próximo. Números 35, versículo 10 ao 15. Então veja que os sacerdotes tinham a função de proteger a vida, não é, em todos os sentidos. Também nós, como igreja do Senhor, não podemos ser a favor do aborto em nenhum momento, porque o aborto é um crime dos piores que existe. Vamos para a conclusão. A aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque seus descendentes deveriam ser o mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus. A instrução e a administração da justiça. Malaquias 2, 4 ao 7. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do Novo Testamento? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, uma fiel referência em todas as coisas. Amém, meus amados? Eu creio que
essa lição ela tem muito a nos ensinar, caro professor, caro aluno da Escola Bíblica Dominical. Não perca essa lição de número 4, a função social dos sacerdotes. Como Igreja do Senhor, temos uma função social a ser realizada no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.